Bom dia! Hoje é domingo, dia 6 de julho, primeiro domingo do mês, e temos live do livro, que alegria! E hoje nós vamos ter uma live especial e maravilhosa. Este livro aqui, do meu amigo Júnior Moreira, sobre vendas, mas não é só sobre produto, sobre comércio, é sobre vendas de tudo, tudo é venda. Pontualmente 10 horas, então, vamos convidar aqui, o Júnior já está a postos, já estou vendo ele aqui. Vamos ver aqui a tecnologia. Aê! Oi, Deixa eu... Renata. Tudo bom? Como é que você tá? Melhor agora, né? Primeiro quero agradecer aí a sua parceria, a sua presença. Não é a primeira vez que a gente se encontra, né? Mas fiquei muito feliz com esse livro maravilhoso. É realmente um presente para a gente, né? Que bom. E eu queria começar, Júnior, a live com você se apresentando, né? Quem é o Júnior Moreira? Se você quiser contar um pouquinho da sua história, como que a gente se encontrou, então fica bem à Legal. vontade de falar sobre isso. Bom, primeiramente, bom domingo a todos que estão nos assistindo. Quero agradecer novamente, Renata, pela oportunidade de a gente trocar conhecimento. Acho que isso é muito valioso. Bom, o Júnior, ele é um comerciante. Ele começou muito novo, na área de vendas. Já tenho mais de 25 anos na área comercial. Comecei vendendo, a primeira venda que eu fiz foi quando eu era criança ainda. Tinha 9 anos, eu queria comprar uma bicicleta junto com meus primos e a gente não tinha esse dinheiro. E aí a gente recebia uma mesada, fui lá, eu com meu primo, criança, compramos uma caixinha de doce na frente de casa, na frente do prédio onde a gente morava, e a gente começou vendendo esses doces para comprar a nossa bicicleta. Bom, a gente arrecadou um dinheiro lá, não lembro se era 60 ou 100 reais, a bicicleta obviamente era bem mais cara. E a gente começou a entender que a gente precisava gerar mais dinheiro ainda. A gente foi comprar um kit de miçanga. Não sei se quem é da antiga, quem é antigo aí vai lembrar desses kits de miçanga, fazer pulseira. Ainda hoje tem fazer pulseira, fazer colares. E aí a gente falou, bom, agora a gente pode cobrar mais caro, a gente não vai cobrar o valor do doce, né? E a gente foi fazer a venda dentro do nosso prédio. A gente bateu porta em porta e a gente começou a oferecer para os clientes, né? E óbvio, as pessoas ali tinham, né, dó e conheciam um pouco a gente, né? Morava no mesmo prédio e foi comprando. O que aconteceu é que a gente acabou com o dinheiro comprando salgadinho e doce. Não chegamos ao nosso objetivo. Bom, mas assim, isso me trouxe uma experiência muito legal que é gostar de vendas, né? Então eu me desenvolvi com isso. Depois eu passei por algumas empresas. Atuei sempre na área comercial, na área externa, fui supervisor de vendas, já liderei equipes e depois, por último, me tornei especialista em grandes contas em uma última companhia de instituição financeira. Então, assim, eu sempre estive na frente de vendas, né? E aí eu me formei, me tornei escritor, escrevi esse livro aí que você tem em mãos, lancei no ano passado. Há 5 anos eu atuo com treinamentos e mentorias, então eu atendo equipes de empresas na área comercial e de liderança. Então, todas as empresas que de repente têm uma equipe comercial, trabalham com pelo menos 6 colaboradores, a gente faz esse trabalho, a gente já está há bastante tempo isso e é um método validado, né? Você mesmo pode consultar esse livro e você vai ver que tem coisas validadas aí, coisas reais. E esse é o Júnior, casado com a Camila, pai da Aurora, que gosta muito de desafio, de aventura e de pessoas, principalmente. Eu acho que esse é o ponto principal aqui. Muito bom, né? E é um grande diferencial do estigma que a gente tem de vendedor, esse gostar de pessoas, né? Acho que essa é uma das coisas que mais optimiza a gente. E eu vou começar já com as perguntas, né? Porque o nosso Claro, tempo é claro, fica à curto, uma vontade. hora parece que é muito tempo, mas passa muito rápido. Sim. E aquela famosa pergunta, né? Tudo é venda? Tudo realmente é venda? E eu vou contar o que me impactou com essa pergunta, porque eu sempre falei que eu não era da área comercial, eu não era vendedora, né, na minha carreira aí, até que uma pessoa falou assim para mim, Renata, tudo é venda. Ou você vende o seu tempo, ou você vende, né, como seletista, a gente vende o tempo, ou você vende o produto, ou você vende o serviço, mas não existe algo que você tenha o dinheiro em troca e que não seja a venda. E eu falei, olha, nunca tinha parado para pensar sobre isso, né?
E aí descobri até que eu era uma boa vendedora, porque a minha hora de consultoria, de trabalho era acima do mercado. Mas fala para nós, realmente tudo é venda, Júnior? Renata, eu vou mais além ainda, eu vou antes de horas, eu vou antes de tudo. Nós vendemos a nossa imagem o tempo todo. E é uma das coisas, né? A gente se conectou, quando eu te conheci, a gente se conectou no palco, né? Foi um dos eventos que nós fizemos juntos. E é uma das coisas que eu falo muito. Imagem. A imagem vende. Qual que é a primeira impressão que você tem de uma pessoa? Isso já é uma venda. A partir do momento que a gente troca olhares, que a gente vê uma pessoa, como diz antigamente, de cabo a rabo, de pé a cabeça, você está vendendo. Começando pela imagem. A sua imagem vende o tempo todo. Então você pode falar para mim, tem pessoas que vão estar nos assistindo e vai falar o seguinte: olha, Júnior, eu não trabalho na área comercial, eu não sou vendedor, eu sou do administrativo, do financeiro. Tudo bem, talvez você não atenda os clientes de forma direta, mas a sua imagem vende, você vende, o seu trabalho vende o tempo todo. Então eu acredito, né? É um dos meus propósitos que venda é base de tudo. Você vende o tempo todo, você vende uma ideia, você quer convencer alguém para ir no cinema, você quer para assistir um filme, você tem que vender a ideia daquele filme. Quantas vezes a gente vai no cinema e a gente se depara com várias opções e aí você está com seu namorado, com seu esposo, com a sua esposa e você fala, não, amor, vamos assistir esse filme. Ah, não, esse não, eu vou assistir. Você tem que vender para a pessoa comprar a sua ideia. Então, para mim, tudo é vendas, né? E começa lá atrás, né? Começa já pela imagem. Antes mesmo de você abrir a boca, a sua imagem já vende. Muito bom. E tem aquela frase que você gosta, né? Que fala, venda é troca, e venda é troca de bênçãos, de presentes, de mimos e de convencimento também, isso que você falou, né? Para você poder convencer uma pessoa que a sua ideia importa ou pode trazer um benefício para ela, você tem que também saber e conhecer sobre aquilo que você está falando, ou querer muito, né? No caso do exemplo do cinema que você deu aí. E também tem que desenvolver um laço de confiança, né? Porque a pessoa, para ela aceitar a sua opção, ela tem que confiar em você. Como é que funciona essa parte aí? Acho que nem estava no script, Júnior. Como é É que funciona verdade. essa parte da confiança, né? Porque você falou da imagem, e às vezes realmente a gente nem abre a boca e aí já tem uma pré-concepção, né, da pessoa ou a pessoa da gente. Então, como que a gente vende uma ideia, como que a gente convence a pessoa, como que a gente apresenta uma informação, às vezes até sem falar nada, né? Eu penso que o vínculo de confiança faz uma grande diferença. O que você acha sobre isso? E se você tem alguma dica, eu sei que no livro tem várias. Então, vamos instigar aqui o pessoal a ler o livro. A ideia é dar poucos spoilers, não muito, mas fala mais sobre essa questão do vínculo aí entre as pessoas, né? Com certeza, eu acho que a ideia é a gente despertar esse interesse, né? Eu falo o seguinte, Renata, quando você vai fazer uma venda, imagina que antigamente não existia dinheiro, não existia uma moeda de troca. Quando tudo começou, as pessoas tinham coisas, terrenos, terras, mas elas não tinham dinheiro, né, em espécie. E quando isso começou, as pessoas tinham que confiar umas nas outras, né? E como que você confiava em alguém que você nunca viu e essa pessoa fazia uma troca? Ah, eu vou te dar, exemplo, animais, né? Eu vou te dar uma ovelha, você me dá um cabrito ou algo do tipo. Como que isso não vai ter algum problema lá na frente? E eu sempre acredito que a única forma de você ganhar a confiança de pessoas é sendo transparente, é sendo sincero. Então, acho que o primeiro caminho para quem quer fazer uma venda e quer ganhar a confiança do seu cliente, principalmente, é você ser sincero. Acho que, acima de tudo, isso vai te trazer um histórico de confiança, porque quando você é uma pessoa confiante e as pessoas confiam em você, esse histórico ele roda. Ah, você vai perguntar, você já comprou nessa empresa? Aí o seu vizinho comprou, teve uma má experiência ou algo do tipo, vai acabar denegrindo a imagem da empresa. E tudo se resolve com verdade, né? Eu acho que, acima de tudo, a confiança, você conquista a confiança através da verdade. Então, seja sincero, olha, para esse problema que você está tendo, esse desafio, não é a solução. Acho que não vai por esse caminho, ou não é esse produto, meu produto não vai te atender. Eu já tive momentos que eu tive que demitir os meus clientes, né? Porque eu tô indo contra a minha confiança. Eu não quero empurrar simplesmente um produto, um serviço. Eu tenho que falar a verdade. É como o livro, né? O livro é para quem vende.
Júnior, mas se eu não vendo, será que vai me trazer conhecimento? Obviamente que vai, mas ele é focado para vendas, né? De repente, você quer um livro para outro fim, eu não vou te vender esse livro porque não faz sentido. Então, eu acho que acima de tudo é a verdade. Quando você traz a verdade para o seu cliente, para as pessoas, você conquista a confiança, né? A melhor forma de você conquistar a confiança de alguém é trazendo verdade, e sendo sincero. E as pessoas têm medo disso, né? Porque dentro das vendas você pode acabar perdendo uma venda. Só que eu sempre falo uma frase que, inclusive, está no meu livro, que eu falo que é o seguinte: você até pode perder uma venda, mas uma venda não faz um cliente. Uma venda não faz um cliente. Agora, um cliente pode te trazer várias vendas. Então, no momento que você fala não, que você demite o seu cliente, de repente, em alguma ocasião, você automaticamente pode estar ganhando um cliente. Você perdeu uma venda, mas você ganhou um cliente. Quando você ganha um cliente, você ganha várias vendas também. É profundo, né? Parece que é simples, mas não é. Você vê que é mais profundo, né? Exatamente. E aí a gente entra né, na sincronia do livro aí, e eu vou pedir para você aprofundar e explicar como é que é demitir um cliente antes de tudo, mas principalmente falar um pouco sobre essa jornada do autoconhecimento, vendedor de alta performance que você traz no livro, né? Quais os motivos assim que a gente tem para instigar, incentivar as pessoas quererem ler o seu livro. Eu acho que vendedores, de modo geral, independente do nicho do negócio e do perfil, são obrigados a ler esse livro, inclusive os donos dos negócios, que são os primeiros vendedores, né, que acreditaram Exato. no seu negócio, ainda que eles não estejam, às vezes, ali na linha de frente. Mas fala um pouco sobre isso, né? Depois que você demite o cliente, como é que entra aí na alta performance, no vendedor de alta performance e o embasamento através do autoconhecimento? Legal. Vendas, quando eu falo nesse livro sobre vendas, ele não fala sobre técnica. Eu não falo sobre técnica, eu falo sobre verdades. Você vai ler muitas verdades ali. Então, um vendedor que ele é um vendedor comum, um vendedor que talvez ele seja até bom. Tem muitos vendedores bons, mas que não são vendedores de alta performance. Um vendedor bom, ele conhece de técnica, ele conhece qual que é o processo, ele conhece talvez até do produto, o que eu falo do CBV, né? Ele conhece até do CBV completo. Mas um vendedor de alta performance, ele entende de gente. Então, eu acho que a maior sacada aí entre você diferenciar um vendedor bom de um vendedor de alta performance é que um vendedor bom ele entende de produto, ele entende de processo, mas um vendedor de alta performance ele entende de gente. Quando você entende de gente, você mata a charada. Porque é diferente eu falar que eu vou vender um produto, o mesmo produto para uma pessoa A, para uma pessoa B, porque a pessoa B é diferente da pessoa A. Eu tenho que entender o que que a pessoa B quer e o que que a pessoa A quer. Então, assim, existem diferenças. E essas diferenças precisam ser quebradas quando você tem esse conhecimento. Primeiro você tem que se autoconhecer. Você não vai conseguir conhecer ninguém se você não se autoconhecer primeiro. Depois desse autoconhecimento, aí sim você vai entender de gente, vai entender de pessoas, né? Que eu acho que é essa grande diferença, né? E é isso que eu entrego dentro do livro. Eu trago um autoconhecimento. Você mergulha em si para você se conhecer de fato quem você é, para depois você falar, bom, agora eu conheço, agora eu já sei os meus problemas, os meus defeitos, as minhas habilidades. Agora sim eu posso ir além, posso conectar com pessoas e entender o que as pessoas buscam, né? E poder solucionar o problema aqui. Principalmente eu acho que isso, né? A nossa frase é a troca de bênçãos, né? Então, Inclusive, o livro ele é prático, né? Tem tarefinhas lá, precisa de papel e caneta para a gente poder anotar e fazer as tarefas para poder funcionar essas verdades, para a gente realmente colocar em prática, né? Bom dia, Anne, bom dia, Guimarães, não sei se é a Adri que está ali. Júnior, você fala também, vou trazer uma frase que eu tirei do livro, que as uhum, pessoas têm medo do que há dentro delas, mas é o único lugar onde vão achar o que precisam. E isso linka com esse processo do autoconhecimento, e é uma verdade realmente, né? A gente às vezes tem medo de se olhar no espelho. Hoje em dia, né, tá tudo tão randomizado, tão a inteligência artificial dominando o mundo, e eu não sou contra ela, mas na forma adequada de utilizá-la, né? Então, assim, como que a gente trabalha com esse processo, né? De encarar esse medo, de se olhar no espelho, de realmente assumir quem a gente é e poder levar isso para os outros, sejam esses outros os nossos clientes, nossos funcionários, nossos parceiros de negócio, como que amplia nesse sentido?
Eu trago um exemplo de uma lupa, né? Quando você quer ampliar a visão de um objeto, de uma coisa, um microscópio, você traz a lupa, o microscópio, para ver profundamente o que, que tem ali dentro, o que, que é realmente isso. E quando a gente fala sobre o que há dentro da gente, é você ter essa clareza. Porque o que acontece, Renato? Eu acho que você já deve ter visto muita gente, vou trazer um exemplo aqui, de pessoas que querem emagrecer. Júnior, eu quero muito emagrecer, eu quero, né, quero ficar mais magro, enfim. Mas o quanto você quer emagrecer? É diferente a pergunta. Quanto? Quanto você quer pesar de fato? Quantos quilos você quer ter? Porque você pode falar, eu quero ser muito rico. Mas rico quanto? Quanto você quer ser de rico? Eu quero ter um X faturamento. Eu quero ganhar isso por mês. Eu quero vender isso. Você traz essa clareza para as pessoas e aí você se entende de fato o que você quer e o que você é. Então, como que eu faço para procurar algo fora? Quando eu trago clareza para dentro. Como que você traz clareza para dentro? Fazendo perguntas, procurando entender de fato realmente o que você quer. Pô, quem que é essa pessoa? O que essa pessoa quer? Realmente o que ela está procurando? Qual que é o objetivo dela? Ela realmente quer esse produto ou ela só quer comprar? Enfim, traga essa clareza. Eu acho que, acima de tudo, né, quando eu falo, né, essa frase justamente de encontrar em nós o que você está procurando, é trazer clareza. É realmente ter uma clareza do que você quer, ter uma clareza de quem você é e para onde você quer ir. Quando você traz essa clareza, você consegue ter. É mais fácil. É muito mais fácil eu falar, Renata, olha, vamos para São Paulo, por sentido Santa Catarina, ou vamos para sentido, sei lá, Cascavel. São dois caminhos. Talvez os dois vão me levar a São Paulo, mas alguns caminhos são mais fáceis, são mais rápidos. Se eu saber exatamente para onde eu tenho que ir e ter essa clareza, é muito mais fácil do que eu vou procurar. É muito mais fácil saber o próximo passo. Então, o que eu falo dentro de nós é trazer essa clareza. Você precisa olhar para dentro e saber realmente o que você quer, quem você é e o que você precisa. E aí a gente vai para a segunda pergunta, né? Qual a importância de sabermos quem somos nós? E principalmente por que vendemos o que vendemos, né? Seja o produto, seja um serviço, seja a nossa companhia, né? Para estar junto com alguém, com as pessoas que a gente ama, com a família, com os amigos. Sim. Né? Como que isso realmente importa. E às vezes essa frase, né, de ter medo do que a gente vai encontrar, porque às vezes a gente se olha no espelho e realmente não está tudo tão bom assim, né? A gente não é só talento, não tem só qualidades. Mas acho que até para isso, né, Júnior, é importante a gente se enxergar para ver o que não está tão bom assim e poder trabalhar. Né, o que você falou do emagrecimento, eu passo por isso a cada 2 anos, né? Eu entro em né, eu tenho uma estatura aí da moda italiana, vamos dizer assim, se mudar é fácil, entendeu? Então, assim, às vezes a gente não gosta do que a gente está vendo, mas se a gente não se enxergar, não se encarar realmente, a gente também não vai conseguir mudar, né? Exato. Quando você fala isso, exatamente quando você fala isso, é a clareza. Quando eu sei o que eu preciso, o que eu quero, eu vou resolver os meus problemas, né? É muito É, disso. E quando você entende, por exemplo, respondendo a sua pergunta, né? Se você imagina só um vendedor que ele só vende por comissão. A maioria, e a grande maioria, né, infelizmente, não tem esse conhecimento, então é mais um dentro da empresa, é mais um dentro da equipe, é mais um que está lá fazendo o trabalho dele, que não está errado, mas ele só vai vender por comissão. Mas quando você tem uma convicção, você vira uma referência. Por quê? Porque daí você entende realmente o que você está fazendo dentro dessa empresa, qual é o seu papel. E quando você entende isso, você fala, é mais fácil vender, porque eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, o que eu preciso alcançar. Quando você vê muitos vendedores que só estão querendo empurrar para ganhar comissão, você fica meio assim para comprar da pessoa. Quantas vezes você foi comprar um produto que você estava a ponto de comprar, mas a pessoa insistiu tanto que você acabou desistindo? Você falou assim, mano, não vou comprar só porque esse cara não é confiante. Então, quando você traz essa convicção, quando você sabe, Renata, exatamente o que você faz, quem você é, o que você faz e o porquê você faz, é mais fácil. Eu acho que, acima de tudo, é trazer facilitar a vida do vendedor. Eu acho que, englobando o livro, né, eu facilito a vida do vendedor. Cara, você não precisa sofrer, você não precisa ficar fazendo isso só por dinheiro, só por comissão.
quando você entender realmente qual que é o seu propósito, o que que você, né, veio fazer dentro dessa empresa, você tem uma convicção e aí você vira uma referência, porque daí você entende, daí é mais fácil fazer as coisas quando você entende, né? Exatamente. E aí vem aquela frase do livro também, né? Que você não vai fazer negócio com todo mundo. Você precisa ter essa clareza para saber, né, o que você vende, para quem você vende. Vou falar a frase aqui para você comentar, tá? Eu acho que é importante a gente tirar aí essas pérolas do Claro. livro até para motivar o pessoal também Bom, a é querer. essa a ideia, é deixar a vontade. O spoiler a gente vai dar com cautela. Você fala assim, ó, o objetivo não é fazer negócio com todo mundo que precisa do que você tem. E quando a gente escuta essa frase por isso, sempre você fala, peraí, como é que o cara está escrevendo um livro de venda para ensinar a vender e fala que não é esse o objetivo, né? Mas aí complementamos. O objetivo é fazer negócio com pessoas que acreditam no que você acredita. E aí a gente, né, traz de novo todo esse processo do autoconhecimento, do porquê a gente vende o que a gente vende, da solução para o cliente e das verdades, principalmente, né? Eu acho que a crença baseada em suposição é uma coisa, baseada, fundamentada em verdades, muda todo o jogo do negócio, né? Fala pra gente, Marcos. Olha que legal que você está falando. Essa frase, ela linka com demitir o cliente. O que é demitir o cliente? É quando ele não se encaixa no seu negócio. É quando não faz sentido você vender para ele. É quando não faz sentido você entregar o serviço que você tem para ele. Então, às vezes, você tem que falar, não, pera lá, não é por esse caminho. E aí eu vou trazer uma coincidência ou não, né? Que aconteceu comigo essa semana. Eu faço as reuniões, né, para entender o cenário das empresas e saber qual que é o cenário que eles querem, o objetivo que eles querem atingir. E uma dessas reuniões, né, foi o primeiro contato. Esse cliente me falou, né, qual que era a demanda dele. E eu falei para ele, falei, fulano, infelizmente eu não posso te ajudar. Mas eu tenho alguém que vai te ajudar com esse problema. Mas não sou eu que vou te ajudar. Falou, Júnior, mas você não é vendedor, você não treina as suas equipes e tudo. Falei, sim, eu faço isso. Mas o seu caminho é por outro. Você quer ir para o digital, você quer colocar o seu trabalho. O exemplo desse, vou trazer o exemplo dele. Ele tem uma mecânica e essa pessoa tinha uma mecânica, ela queria estar no digital, queria posicionar a empresa dela no digital, ser referência, fazer toda essa parte. Eu, Júnior, não faço, mas eu tenho meu sócio que faz. Então, eu, quando fui fazer essa abordagem, falei, ó, eu não faço, mas eu conheço alguém que faz. Mas você não vende, você não é vendedor, que é isso que você está falando, né? Mas como assim? Você não... Eu não faço. Eu poderia falar para ele, não, vamos treinar a sua equipe e você vai vender mais, mas não é esse o caminho. Eu não estou aqui para empurrar um produto, eu estou aqui para solucionar um problema. Então, quando as pessoas se deparam com esse tipo de situação, é importante elas terem essa clareza e ser sincero, porque aí entra a sinceridade, né? A confiança que a gente estava falando. Falando, olha, eu não resolvo o seu problema, infelizmente eu não resolvo, minha empresa não resolve, mas eu conheço alguém que pode te ajudar e esse caminho, ele é muito difícil, porque a gente está perdendo uma venda, né? E isso dói na gente, quando a gente perde não, pera lá, não é por esse caminho, machuca, porque você fala, a oportunidade de eu fazer uma venda, a oportunidade de eu fechar um negócio, a oportunidade de ter essa comissão. E aí eu vou dar uma dica, principalmente para os vendedores, você não precisa ser escasso ao ponto de fazer coisas contra os seus princípios e os seus valores. Você pode ser muito mais abundante quando você transparece essa verdade, essa sinceridade. Você ganha muito mais com isso. Eu fiz muito isso na minha vida e isso me deu muito mais resultados de quando eu queria empurrar um produto goela abaixo. Muito bom. Eu vivi isso ontem também, né? Engraçado. Sério, olha só. Do mundo das vendas. Bom dia, Patrick, seja bem-vindo. Eu estava atendendo uma cliente, daí a pessoa ali que faz os preparos, eu trabalho com utensílios de cozinha, né? Você sabe, os Sim, sim, maravilhosos panelas, os Ferraris das panelas. com certeza. Mas a pessoa, a cozinheira lá dela, a chefe dela, falou assim: eu preciso de pelo menos duas maiores, porque eu tô sofrendo com isso aqui. Aí eu falei para a cliente, ela falou: mas eu não posso comprar agora, não vou adquirir. Daí eu falei: mas não tô falando que você adquirir, só tô falando que eu tô sabendo que você precisa. Quando você quiser, você me avisa, né? Exato. Mas as pessoas já reagem quando a gente dá essa opção, essa oportunidade, e é importante a gente ter essa segurança e essa confiança também que você está trazendo, né? Com E certeza. você, é difícil perder uma venda
E o cliente também não gosta de ser demitido, né? Você falou aí deu exemplo aí desse seu cliente que tem a mecânica, ele falou, não, mas você não é vendedor, e às vezes vem essa cobrança, às vezes até uma, E né? isso, Renata, é um gatilho. Isso é um gatilho para as pessoas, porque você vai perceber que quando você fala não para o seu cliente, aí que ele quer o seu produto, aí que ele quer mais o seu serviço. Então, muitas vezes a gente vai ter que falar não para o nosso cliente para poder fechar a venda. Uhum, é Eu, isso. inclusive, semana passada, aí eu já pego outro exemplo de gancho, a gente fechou um treinamento com essa empresa e a gente tinha um número X de colaboradores da equipe que ele queria fechar. E quando a gente sentou para, né, formular o contrato, a gente chegou nos números, ele falou, não, Júnior, eu não vou fazer esse investimento, eu quero fazer o que a gente acordou. Ele começou com um valor X, com uma quantidade de 10 pessoas. Depois ele acrescentou mais pessoas, ele queria pagar o mesmo valor X, né? Desconto. Falou, infelizmente eu não cobro. Não, Júnior, mas você é a mesma hora, né? Você vende a hora. Eu falei, não, eu não vendo hora, eu vendo resultado, eu vendo por pessoa. Por pessoa eu vendo resultado. Então, para mim não faz sentido isso para mim. Aí ele falou, não, não, então eu não vou fechar. Ele falou, então, infelizmente, eu retiro meu contrato e tudo bem, não vamos seguir. Quando eu fiz esse gatilho, nossa, não, pera lá, não é assim, né? É o gatilho da perda, né? É o gatilho da escassez. Quando você tira seu produto, seu serviço da mesa, você começa a se valorizar, porque você valoriza o seu produto, o seu serviço nesse momento, e o seu cliente começa a olhar e falar assim, não, pera lá, ele não vai fechar comigo por causa de não, então eu não quero perder. Eu Ninguém quer penso, perder, né? Ninguém quer perder, né? exatamente. Bom dia, Fátima, seja bem-vinda. E aí, Júnior, eu vou trazer outra frase do seu livro. Vencer significa não ter medo de perder. Eu acho que, né, ela estava para uma outra pergunta, mas acho que está Sim. encaixando nesse momento. E aí você cita mais para frente esse exemplo de se você quer voar com as águias, pare de nadar com os patos. Então também ter essa convicção, eu acho que também volta lá para o início da live, para o começo do seu livro, que é essa questão do autoconhecimento, de saber quem você é, o que você está vendendo, né? Bom dia, Fabi, seja bem-vinda. Fala pra gente, vencer significa não ter medo de perder, e o que que realmente quer dizer essa frase? Se você quer voar com as águias, pare de nadar com os patos. Tá, vamos lá. Primeira coisa, Renata, eu acho que você matou a charada quando você disse, né? Vender não é ter medo de perder e você ser corajoso. Porque o que que difere um vendedor, talvez resiliente, né, e persistente de outros? Ele ser corajoso. É ele realmente dar a cara e saber que ele vai ter o não. O não, olha, o não, até as pessoas que estão aqui depois me comentem se teve alguém aqui que fez uma venda que nunca recebeu o não. Eu duvido. Viu? Todo mundo, todas as pessoas que fazem vendas, elas têm que receber o não. É necessário e vai acontecer. Isso é a coisa mais comum e as pessoas têm medo disso. Então, quando você tem medo de tomar o não, você já não vai nem para a luta. Você já não vai com a mesma energia, você já não vai com as mesmas ferramentas. Então, você precisa entender que quem ganha é quem não tem medo. Estou colecionando, a Fátima falou. Então, quando você vende, você não precisa ter medo, né? Essa coragem, quando eu falo dessa frase, eu falo dessa coragem, né? De você ser corajoso ao ponto de entender que quem vai vencer, a pessoa que é vencedora, ela vai tomar mais não do que sim. Imagina essas pessoas que são atletas, que chegaram nas Olimpíadas, ou os campeões mundiais, quantas derrotas eles colecionaram. E essa frase fala sobre isso, né? Exatamente sobre isso. Quantos nãos você precisa ter para chegar no seu sim? Então, quem vence é quem não tem medo de perder. É quando eu falo sobre isso. E aí, já aproveitando e falando sobre que se você quer voar com as águias, pare de nadar com os patos, é falar sobre ecossistema, né? É entender que você é um bom vendedor, você tem que andar com os melhores. É saber se colocar o seu negócio, a sua empresa, talvez, você está procurando migalhas em lugares que não faz sentido. E uma das coisas, acho que a questão principal, se você observar, é identificar o cliente ideal dentro do livro, né? Eu falo muito sobre isso. Qual que é o seu cliente ideal? E aí você já linka. Esse cliente ideal, esse é o meu melhor cliente, onde que ele está? Será que ele está voando com as águias ou ele está nadando com os patos? Onde você tem que se colocar? De fato, se você vende um produto muito caro, um produto de alto valor, de alto ticket, não adianta você ir
numa classe social menor, que não tem condições ainda de comprar o seu produto. Porque não faz sentido você estar ali. Então você tem que se colocar nas posições corretas. É o ecossistema, né? Quando eu falo dessa frase, eu falo do ecossistema. Então, se você que é vendedor, que é um bom vendedor. E aí eu já pego um gancho, já tô, né, muito animadinho aqui, Renato. Você vai me cortando aí se eu estourar os Não, por tempos, tá? favor, traga Você vai, mais. mas acho que conhecimento é valioso e a gente tem que compartilhar. Se você quer, olha, eu até falei num treinamento passado, se você quer ser milionário, se você quer ser rico, se você quer aumentar suas vendas, o que você tem feito para alcançar esse objetivo? É ignorância. É ignorância você achar que você vai chegar a 1 milhão, se você vai chegar a tantos números de vendas sem fazer um curso, sem ler um livro, sem adquirir conhecimento. Isso é ignorância. Então você se coloca nos melhores. Se você quer ser o melhor, se você quer andar com as águias, você tem que começar a voar. Talvez no começo você vai sair meio desequilibrado, você não está acostumado. Ah, Júnior, é muito caro. Mas será que é muito caro? Ou você vai fazer só o mais fácil, o mais barato para chegar onde você quer chegar? Então, às vezes, você vai ter que, né, sair dessa zona de conforto e se colocar lá com as águias, se é isso que você quer, voar com as águias. Você tem que se colocar nesses cursos, nesses eventos, nesses treinamentos, você vai ter que investir na sua equipe. Eu vejo muito pessoas que, às vezes, faturam muito, investem muito nas empresas, e aí, quando eu vou para as pessoas de baixo, as pessoas falam, não, Gino, a gente não vai investir porque aquela empresa tem condições de investir, mas ninguém sabe que lá atrás ela também fazia esse investimento, porque foi isso que levou elas até aquele patamar, né? É basicamente isso, quando a gente fala de voar com as águias e você parar de nadar com os patos, é sobre ecossistema. Muito bom. E parar de dar desculpa também, né? Porque se a gente for procurar uma desculpa para cada um dos nossos problemas, a gente tem vários Coleciona. arquivos, né? A gente coleciona também, igual a Fátima trouxe aqui pra gente. Igual a gente É, coleciona, não, a gente coleciona desculpas. Então, acho que também é mudar a nossa cabeça, né? E de novo eu volto lá porque você traz no início do livro o processo do autoconhecimento. Eu uma vez estava assistindo uma palestra na nossa convenção e aí o palestrante falou assim, a cabeça que ganha 10 mil reais por mês, ela é diferente da cabeça que ganha 50 mil, que é exato, diferente da cabeça que ganha 100 mil. exato. Parece muito óbvio, mas aquilo assim caiu uma ficha, despertou uma mentalidade, né? Ainda que eu tenho esse modus operandi de buscar, né, sempre o conhecimento e melhorar. Bom dia, Alessandra, seja bem-vinda. Mas assim, até algumas pessoas, depois a gente começou conversando, a gente falou, nossa, a gente nunca parou para pensar sobre isso, né? E realmente se você não começar a pensar com a cabeça de 50 mil, com a cabeça de 100 mil, você não vai sair dos 10 mil ou dos 2 mil, porque você Exato. fica nessa zona de conforto que você trouxe, né? Então, assim, faz toda a diferença, né? Exatamente. Tem a fábula ali do ovo da pata e da galinha, né? Porque o ovo da pata é maior, mas ela faz menos barulho do que a galinha. Enfim, temos vários exemplos. Mas vamos voltar aqui para o seu livro, Júnior. Não que a gente tenha saído, porque está tudo linkado, né, a frase, Sim, mas seguindo aqui o meu script, porque eu me preocupo com a hora. Parece que é muito tempo, mas passa muito rápido. com certeza. O pessoal já falou que quando fosse live entrevista a gente tinha que fazer mais tempo, mas também tem que respeitar, né, o tempo de todo mundo e principalmente instigar o pessoal a ler o livro, né? Esse é o nosso desejo. Você fala no livro que as vendas se resumem em alguns pilares ali, né? E você traz Uhum. a tríade. Então, fala ali do processo da comunicação, da solução de problemas, mas principalmente o relacionamento com o cliente. E até depois de ler o seu livro, tanto que eu te conheço, depois das nossas falas iniciais, eu penso que está muito relacionado com essa questão da verdade, né? Então, Uhum. nessa linha, fala um pouco sobre o que você traz no livro, sem aprofundar, para que as pessoas queiram ler, da tríade e das etapas do sistema de vendas. Legal. Nessa parte, né, eu falo muito sobre 3 pontos, né? Se eu fosse resumir vendas em 3 pontos, o que é vendas em 3 pontos? Comunicação assertiva, solucionar os problemas das pessoas e relacionamentos. São 3 pontos. Quando eu falo de vendas, é 3 pontos. E aí vamos imaginar o seguinte, Renato. Se você vende utensílios domésticos, né? As panelas e tal. Imagina que você tenha 2 pessoas que estão te vendendo isso agora.
Só que uma delas é a sua melhor amiga. De quem você vai comprar? O preço é o mesmo produto, só que uma é sua melhor amiga. De quem você vai comprar? Claro que é dela. É óbvio que é a sua melhor amiga. Então, quando eu falo nas vendas desse relacionamento, é sobre isso. Você precisa ser o melhor amigo do seu cliente. E o que o melhor amigo faz? Ele ajuda, ele soluciona os problemas. E a comunicação assertiva, com o passar do tempo, eu identifiquei algumas coisas. As pessoas não valorizam, olha só, as pessoas não valorizam a comunicação como deveriam. Existem duas coisas que ninguém dá muito valor, passa muito batido às vezes. A primeira é a imagem e a segunda é a comunicação assertiva. Comunicação, como você está comunicando? A forma como você fala, a forma como você entrega o seu produto. E quando você fala a palavra certa para o seu cliente ouvir, você acaba fazendo uma venda. Às vezes você tem o mesmo produto, você não sabe a palavra certa que você tem que falar, você acaba deixando de vender. Então, comunicação assertiva está muito atrelada a isso, né? E o relacionamento, você precisa ser os melhores amigos dos seus clientes. Não tem como, né? E com isso, obviamente, você vai estar solucionando um problema. Porque quando você não empurra um produto, e sim soluciona um problema, você faz uma venda, né? Então, linkando essas três coisas, basicamente é isso. É você saber conversar, falar a palavra correta, né? Saber entregar a mensagem do seu produto, também solucionar o problema do seu cliente, que é para isso que ele foi até você, obviamente, e ser amigo. Acho que relacionamento é ser amigo do seu cliente, é ser verdadeiro, ser sincero. É o mesmo relacionamento que você tem com seus amigos, fora do trabalho, fora das vendas. É isso. Muito bom. A gente não para pensar nisso, né? A gente pensa, fala de sistema de vendas, fala das etapas e a gente acha que é sobre o comércio, e não é, é sobre pessoas, né? Nós não O falamos tempo todo. tudo sobre pessoas. E é interessante você trazer essa questão de enxergar os amigos. Eu faço uma brincadeira nos meus posts, né? Que eu tenho duas séries. Eu tenho a série dos amigos que viraram clientes, que não são muitos, mas eu tenho uma série dos clientes que viraram amigos, que são a maioria. Ah, isso é legal. Muito gostoso, né? Porque você realmente desenvolve um relacionamento. No meu caso, né, com a Royal Prestige, eu estou dentro da família, dentro da cozinha do cliente. Então, assim, é muito legal criar esse vínculo e acho que é sobre isso que a gente está falando aqui, sobre pessoas e não sobre panelas, né? Imagina então, Renato, ó, só linkando com isso. Não é gostoso fazer isso? Você não ama isso? Não é uma coisa deliciosa? Não tem como você trabalhar com isso. Você vai amar, você vai fazer isso com todo o seu coração e paixão. E é isso que a gente, né, procura, né? É fazer isso todos os dias com coisas que a gente ama. É isso que eu entrego dentro do livro, né? Basicamente. E é mesmo, eu já li e indico, hein? E aí a gente pergunta, né, dentro desse sistema de vendas aí, do passo a passo que você traz no livro de modo maravilhoso, fica muito didático. Outra coisa, gente, parece que está conversando com o Júnior, tá? Igual a gente está falando aqui, você lendo o livro, parece que está conversando com ele. Livro muito gostoso de ler. Júnior, fala pra gente o que que é o over delivery. Isso foi Legal. novidade para mim até. Eu É, intuitivamente fazia alguma coisa nesse sentido, mas não tinha técnica, não tinha nomenclatura. Obrigado por trazer esse conhecimento, essa informação show. sobre o over delivery. Show. Olha só, o que é um over delivery? Imagina quando você vai. Ontem eu fui num restaurante, né? Um restaurante muito bom, eu adoro aquele restaurante. Não vou fazer propaganda porque senão os outros vão ficar com ciúmes aqui. Mas um restaurante muito bom. E quando você vai no restaurante, você pede um prato, alguma coisa, e eles trazem uma cortesia da casa. Você não estava contando com aquela cortesia. Aquilo é um over delivery. Quando você está no mercado e você está fazendo uma degustação, as pessoas estão te dando aquilo. Aquilo não é um over delivery. Um over delivery é quando você compra algo e você recebe algo a mais. É quando quando o cliente é surpreendido. É quando você entrega, por exemplo, o seu produto e a pessoa está esperando aquele produto e quando você vai fazer a entrega, você dá ainda mais, algo ainda mais. Isso pode ser algo muito sutil. Não pense que as coisas têm que ser muito complexas. Eu trago alguns exemplos. Eu já não lembro mais se esse exemplo está no livro ou está no treinamento, mas eu falo sobre uma concessionária que ela vende carros de luxo, e na hora da entrega eles preparam uma surpresa. Só que o cliente não sabia.
E normalmente, quando o cliente vai retirar o carro, passa-se um vídeo da história, da família, da conquista daquele carro, ali tem os pratos que eles mais gostam, seja uma sobremesa, um salgadinho, uma fruta. E ali passa a história da família, fotos da família, tudo. Às vezes uma tela que cobre o carro com um do time que ele tem no coração. Qualquer coisa assim simples, às vezes, nesse caso eu trago algo, né, de carro. Mas, por exemplo, você vai lavar seu carro o lavacar deixa um bombom dentro do carro. Deixa uma coisa assim sutil. Esse é o over delivery. É quando você recebe algo de onde você está comprando sem esperar. Você não estava contando com aquilo. Você simplesmente comprou o produto, foi lá para retirar e acaba sendo surpreendido. Então, acho que o over delivery, o over delivery está relacionado a surpresas. E é gostoso quando a gente recebe essas surpresas, né? A gente se sente amado, encantado, e isso faz toda a diferença nas vendas. Muito bom. Esse exemplo está no livro. Eu Ah, não posso confirmar. Ele está no livro. Bom dia, Marcinha, seja bem-vinda. E assim, esse over delivery, essa surpresa, essa surpreendência, ela linka direto com a emoção, com o sentimento, né? E é o que fica. Eu acho que a gente vem falando do vínculo das pessoas, isso faz a diferença, né? O momento ser inesquecível, seja qual for a entrega, né? Se é um carro, uhum. se é um treinamento, se é uma panela. Então, assim, qualquer que seja a entrega, você surpreender o cliente, você cria esse vínculo afetivo com ele, porque é algo que ele provavelmente ou normalmente não vai mais esquecer. E aí, a segunda pergunta sobre o over delivery é como isso influencia na venda e nos clientes, mas acho que você já respondeu, né? Você quer aprofundar mais alguma coisa. Só uma frase que acho que remete isso é: grandes empresas vendem grandes sentimentos. Quando você pensa em Natal, automaticamente você pensa, nós brasileiros pensamos em Papai Noel. Você pode acreditar ou não, mas você vai pensar em Papai Noel. E quando você pensa em Papai Noel, qual é o produto que você mais lembra na época de Natal? Pode ser vários, mas um deles é a Coca-Cola. Eu não tomo Coca-Cola, mas eu penso na Coca-Cola quando chega no Natal. O caminhão que passa do Papai Noel, porque ela vende esse sentimento. E quando você vende sentimento, é algo que não tem como mudar. Você não tem como substituir. A emoção é atrelada ao seu coração, então não tem como você mudar. É isso que o over delivery faz. Ele faz esse gancho, né? Que é muito Tá bom. bom mesmo. Bom dia, Mi, seja bem-vinda. Falando ainda sobre o sistema de vendas, como é que o método de conversão e o pós-venda, são dois subcapítulos, né, do seu livro, pode transformar o vendedor realmente? O pós-venda, eu falo que é onde a mágica acontece, Renato. Por quê? Porque imagina só o seguinte: você fez a venda, né? Você entregou o seu produto, entregou o seu serviço, e às vezes, né, o over delivery ali, o seu cliente vai ser, nossa, que legal, acabou minha relação com ele. Ok, beleza, eu sigo minha vida. Mas ali é onde você faz os seus clientes virarem seu fã. Porque você surpreende o seu pós-venda. E aí, deu certo aquele produto, a roupa que você comprou, o serviço que você fez, no caso da panela. E aí, deu certo? Como é que foi a primeira refeição? O que você consumiu? Você se interessa. E tem uma frase que eu falo que é o seguinte: as pessoas mais interessantes da nossa vida são aquelas que se interessam por nós. E você pode fazer isso com o seu cliente. E o seu cliente pode virar fã seu. Só com algumas perguntas, um pós-venda. E aí, como é que tá? Deu tudo certo? Você precisa de algum apoio, de alguma ajuda? É onde você traz esse pós-venda para ele, né? Porque normalmente, o que é a regra, né? Comprou o produto, acabou a relação, vida que segue. Quando ele precisar de mais, ele volta. Mas é manter essa relação ativa. É quando você traz essa pergunta, essa conversa, esse pós-venda, né? Eu acho que isso difere de todos os outros vendedores quando você faz isso, né? Muito interessante, né? E como esse nosso posicionamento diferencia, né? Enfim, a própria confiança que a gente estava falando e esse vínculo e esse, muitas vezes, né, essa formação de uma amizade com o nosso cliente.
Essa semana eu tive uma pessoa que eu fiz uma visita para ela, né, para apresentar a Royal Prestige, e não era o momento e tal. Depois a pessoa acabou comprando com outro distribuidor, com outra pessoa aí da equipe, né, do time. E aí essa semana eu encontrei a pessoa e falou assim: eu não sei usar, não funciona, não sei o que vocês vendem, não é verdade, não sei o quê, nananana, e toda estressada, porque eu não conseguia tirar o melhor proveito ou todos os benefícios do produto que a gente entrega. Daí eu brinquei, né? Eu falei, tá vendo? Se você não tivesse me traído, eu ia estar cozinhando para você, você ia ter uma chefe junto com a entrega do produto, né? Mas aí a gente acabou se comprometendo e foi lá ensinar a pessoa, mesmo não tendo sido, né, a venda da nossa distribuição. Mas olha a diferença, é o meu produto, ainda que outras pessoas estejam vendendo, Sim. e tem muitas pessoas vendendo, é o meu produto, eu não posso deixar um cliente insatisfeito, E né? você vê como isso é importante, né? O pós-venda aí. Faz toda a diferença, né? Principalmente quando a gente fala no meu caso, um produto, né, de tecnologia ou que de inovação, que você precisa, tem algumas técnicas para você tirar o melhor proveito do uso daquele produto, daquele utensílio, né? Sim. Mas enfim, aí trazendo já esse exemplo e dentro do que você trouxe, dentro do que você traz no livro, quem é o melhor vendedor do mundo, Júnior? Ah, eu vou falar para você, esse é uma das perguntas que muitas vezes eu me surpreendo que as pessoas não sabem. Eu sempre pergunto isso nos treinamentos, é a primeira coisa que eu faço, né? Você estava presente naquele dia, então você sabe muito do que eu estou falando. E eu tenho pessoas que até hoje, há anos atrás, eu fiz o treinamento e elas falam: Júnior, eu nunca vou esquecer dessa pergunta, tem um impacto emocional muito forte. Eu não consigo não lembrar de quando falam disso, eu não consigo parar de lembrar desse dia do treinamento, do que a gente fez, porque quando eu entrego isso, essa resposta, e você que está assistindo, está esperando essa resposta, você vai ter que ler o livro, porque eu não vou falar. É Isso aí que mesmo. está o segredo. Essa pessoa que é a melhor pessoa vendedora do mundo, ela, ela tem um poder muito grande, um poder gigantesco. Só que ela precisa despertar esse gigante que está dentro dela. E é fenomenal, fenomenal, fenomenal. Quem leu sabe, Renata pode falar aí com as palavras delas mesmo. Não tem nada aqui de combinado, né, Renata? Acho que a Não. gente só fez acontecer, eu acho que isso foi o mais legal. E eu gosto muito da verdade. Então, o melhor vendedor do mundo, você vai descobrir quando você ler o livro. E é muito bom porque realmente é inesperado, né? Eu não vou falar muito, Júnior, porque senão eu vou acabar falando, tá? Então eu vou pular para a próxima frase. Como diz meus amigos, que eu sou dessas, né? Eu sou para dar fora. Vamos dizer que o mundo das vendas tem me ensinado a melhorar sempre, mas ainda é o meu gargalo aí. Falar menos para não dar os spoilers necessários, né? Legal. Bom dia, Amanda, acho que é a Amanda que está ali, né? Seja bem-vinda. E aí a frase que você traz já caminhando, né, para o final do livro e também para o final da live, você fala que é acreditar em si mesmo acima de tudo e de todos, né? Então, assim, acho que é um fechamento da mesma forma com que você começa, né? Falando do processo do autoconhecimento. E aí você traz assim, ó, o caminho para o sucesso depende do seu comportamento com seu desenvolvimento pessoal e profissional. Fala mais sobre isso, né? Complementa mais essa frase. Ó, o Marcelo trouxe aí, quem fala primeiro perde. É uma técnica de venda, né? Isso mesmo. Exatamente, exatamente. Aí, voltando, sabe, para essa assunção da convicção de você saber quem você é, do que você está entregando. Você fala ali, né, de propósito, a diferença do público-alvo, da persona, mas assim, envolvendo tudo isso e principalmente trazendo essa autorresponsabilidade, que eu acho que é o que faz a grande diferença hoje em dia, pelo menos no nosso negócio, né, nas nossas entregas, vamos dizer assim, Uhum. porque assim, ó, o meu negócio é muito diferente do negócio do Júnior, mas a nossa entrega é muito igual, é muito similar, e a gente tem uma filosofia, uma linha de raciocínio
baseada ou fundamentada na verdade, né, Júnior? Que é o que nos Exato, ajuda, inclusive. exato. Então, fala mais sobre esse processo, né, da crença, do comprometimento e desse investimento no desenvolvimento também, porque as pessoas querem ficar rica, querem mudar o mundo assistindo televisão, e nada contra, porque às vezes é necessário assistir televisão até para relaxar, né, se for o caso. Isso que você falou, Renato, eu acho que linka muito com tudo, não só com vendas. E aí acho que dá para a gente encerrar com isso, que é o seguinte: primeiro você quer. Eu até tenho uma técnica que eu uso muito isso, eu falo quem quer, né? A gente acho que chegou a fazer, não lembro. Quem quer esse livro? Quem quer esse objeto? E as pessoas falam, eu quero, eu quero. Quem quer ficar rico? Eu quero, eu quero. Mas quem realmente decide? Porque eu vejo muitas pessoas falando, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero vender mais, eu quero. Mas quando você decide, e aí existe um passo a passo. Primeiro você quer, depois você decide e por último você se compromete, que é esse compromisso que você precisa ter. Vamos lá, eu quero emagrecer, eu quero vender mais. Ok, eu quero vender mais. Agora eu estou decidido, não, a partir de hoje eu decido vender mais. E por último eu me compromisso. Não, agora é um compromisso. É um compromisso que eu tenho. E aí existem um passo a passo, né? Eu não vou entrar porque a gente tem pouco tempo agora, mas você primeiro se compromete com você mesmo para realizar aquilo. Depois que você se comprometer, você não vai voltar atrás. E aí imagina o seguinte, primeiro você assume um compromisso com você. Eu, Renata, quero vender mais. Ok, Renata. A Renata chega e fala para a família dela, o segundo círculo, família e os amigos. Gente, é o seguinte, eu quero vender mais. Você assumiu o segundo nível de compromisso. Aí você vai para o terceiro nível de compromisso, que é o seu trabalho, a sua empresa, a sua equipe. E aí você fala, gente, ó, pessoal da empresa aqui, eu estou comprometida a vender mais. E o quarto compromisso, o quarto nível, né? A gente vai subindo de nível. É quando você fala para o público, aqui, ó, em frente às câmeras, em frente de todo mundo, faz aquela selfie, enfim. E aí você fala, eu me comprometo a vender mais. E por último, aí eu vou deixar, né, não vou falar sobre religião, mas naquilo que você acredita, com o Criador, Deus, eu me comprometo com Deus a vender mais. São 5 níveis de compromisso. E quando você assume esses 5 níveis de compromisso, não tem volta atrás. Porque daí você vai chegar na casa dos seus parentes, dos seus familiares, e eles vão te cobrar. Renata, vou dar um exemplo, a mesma coisa do emagrecimento. Não, você se comprometeu com todos esses 5 níveis. Você chega na sua casa, ou nos seus familiares, nos seus amigos. Renata, você se comprometeu a fazer isso. Você não está fazendo, eles vão te cobrar. Você já sabe que eles vão te cobrar. E aí você já fala, não, eu preciso fazer. E aí quando você chega no seu trabalho, é a mesma coisa, porque o trabalho você vê todos os dias. Não, Renata, você falou para mim que você se comprometeu a fazer isso. Agora você vai emagrecer, Renata. Aí chega no quarto nível, que é frente de todas as câmeras, pessoas que nem estão com você no seu dia a dia. Ó, Renato, você não falou que você ia emagrecer? Existe um compromisso. E perante Deus, a gente não quer mentir. A gente não quer mentir com aquilo que a gente acredita, né? Deus, eu não vou mentir para o Senhor, eu vou me comprometer, eu vou emagrecer. Então, assim, existem esses níveis de compromisso que muitas vezes as pessoas não assumem. Elas simplesmente querem. E aí, voltando ao exemplo, né, do livro, quando eu falo quem quer o livro, as pessoas levantam a mão, mas elas não levantam da cadeira e vão buscar o livro. Eu falei, quem quer, ninguém vem buscar. Por quê? Você só quer. E tem poder quem age. E as pessoas não têm medo. As pessoas têm medo de agir. E aí é onde que está a grande virada de chave, né? É você se comprometer e agir. É isso que eu entrego dentro desse livro. É um passo a passo, né? Como você disse, é prático, tem tarefinha, mas você tem que fazer. Se você não assumir um compromisso, você simplesmente ler, folhear as folhas, infelizmente você não vai chegar no resultado que você quer. Você precisa assumir esse compromisso, né? E aí, como você disse, né? Assumir a autorresponsabilidade e fazer acontecer. Independente do seu objetivo, seja vendas ou seja qualquer outra coisa, você tem que ter esse passo a passo. Muito bom. Bom dia, Graça, Vitória, Carol, os que entraram aqui agora. Deixa eu mostrar aqui, Júnior, antes de fazer a pergunta final. Esse é o livro, tá? Do Júnior Moreira, sobre vendas. Não é sobre produto, é sobre pessoas, né? Vale a pena ver. É um livro que a gente consegue ler aí em 2 semanas, 3 semanas. Eu, dentro do meu propósito, né, li uma semana. Mas é muito didático, é muito tranquilo de ler e eu indico, vale a pena ler, tá?
E aqui ele, inclusive, deixa o contato do próprio Júnior, é uma pessoa acessível, é um autor acessível por enquanto, né, Júnior? Porque daqui a pouco não Ó, sei como vai ser, a gente né? vai fazer ele ser um best-seller, se Deus permitir, quiser, com Exatamente. certeza. Tá aqui, já está escrito, né? Você Já viu o tá, compromisso, né? já tá Eu já fiz o materializado. compromisso. Entendeu? Então aproveitem, né, agora, enquanto a gente ainda consegue acessar o Júnior aqui junto com a gente. Mas, Júnior, quero te agradecer também, né, pela oportunidade aí da convivência, ainda que rara, né, que poucos encontros, ou menos do que eu gostaria, vamos dizer assim, mas a gente sabe da rotina também da agenda e você abriu aí um espaço da sua agenda para a nossa live. Quero avisar o pessoal que fica salvo lá nos Reels, né, no Instagram, e eu tô aos poucos passando para um canal do YouTube. Não tenho competência técnica para fazer algo ainda maior. Quem sabe um dia também, né? Porque a live do livro ela surgiu de um projeto de realmente incentivar e motivar as pessoas a lerem mais. E aí, Júnior, muito legal, porque foi um compromisso público para eu não deixar de ler. Porque o incômodo foi quando eu descobri que eu amava ler, amo ler, né? Sou amante aí dos livros, e eu estava lendo um, dois livros por ano. Aí me deu um negócio que eu disse, não, peraí, eu estou só falando que eu quero ler, né? Então deixa eu assumir o compromisso. Olha E esse aí. compromisso foi público, né? Então a gente tem aí a meta de ler um livro por semana. Nem sempre eu consigo ler um livro por semana em função da agenda, às vezes vai 15 dias, mas a gente está aí na média conseguindo colocar e por isso a gente está aqui nesse momento, né? Então quero te agradecer muito. Aprendi muito com o seu livro, né? A gente estuda bastante, então você traz realmente algumas pérolas aqui. E aí eu queria deixar um tempo, quem está assistindo a gente, se quiser fazer alguma pergunta específica para o Júnior, tipo pergunta de 1 minuto. E enquanto isso, Júnior, que você passe aí a sua mensagem final também. Renata, muito obrigado pelo tempo. Acho que o que tem de mais valioso na Terra é a gente compartilhar os conhecimentos e a sabedoria. Quando eu entendi isso, porque eu era aquela pessoa que eu lia todos os livros e eu guardava para mim. Não, eu não vou mostrar para o meu concorrente, eu não vou mostrar para o meu amigo, porque ele vai saber de algo que eu sei e vai me prejudicar, algo do tipo, né? E isso era uma escassez enorme. E quando eu mudei isso, eu virei a chave. Então, compartilha essa live, você que está assistindo, você que viu com outras pessoas, que eu acho que é valioso. O conhecimento que a gente entrega aqui hoje pode ser simples para você, mas pode ser libertador para outras pessoas. Então, compartilha, manda um aviãozinho aqui, acho que vai ficar salvo, né? A Renata deixou aí também salvo depois. É 1 hora que a gente entrega do nosso conhecimento, do tempo da Renata, do meu tempo, da nossa energia. A gente realmente gosta de leitura. A Renata tem muito mais do que eu, tô vendo ali. Eu não tenho esse compromisso ainda, mas quem sabe um dia. Eu leio livro, sim, eu leio pelo menos um livro por mês, mas a Renata está um nível muito mais avançado. Olha só, ela tem uma casa só de livros ali. Não Ela é bota fundo livros. de tela, é verdade, hein? É estante de verdade. Então, assim, quero agradecer mesmo essa oportunidade. Eu acho que quando eu conheci você, eu não sabia da sua grandeza e da amizade que a gente iria construir. Acho que vai fazer quase 1 ano já que a gente se conhece, mas foi muito legal. Uma pessoa realmente de verdade, transparente. Não é nada. Eu gosto de pessoas assim, né? Pessoas humanas, que a gente não é nada clichê, é aquele negócio falso. Não, é real. A Renata que você está vendo aqui na live é a mesma Renata que eu conheci no palco, é a mesma Renata que a gente troca ideia por mensagem. Então, eu sou assim também, sou direto, às vezes eu sou até mais direto do que deveria, né, Renata? Mas enfim, gente, quero agradecer vocês. Perde vendas assim, né? Mas É, né? é verdade, né, Júnior? Eu sou assim. Mas eu quero agradecer a todos que estiveram aqui. Realmente foi um tempo muito legal. Foi muito legal passar essa manhã de domingo com vocês. E aí, se tiver alguma pergunta aqui nos comentários, eu respondo sim, com certeza. Com o maior prazer. Não. Até agora ninguém mandou. Temos ainda 2 minutos. Quero de novo agradecer e dizer que eu não, em função do tempo, não tenho conseguido fazer a live toda semana, igual a gente fazia até o ano passado. Mas a gente está fazendo no primeiro domingo do mês, então a live do livro da semana daí, né? Eu quero conseguir pôr para votação, para fazer a live do livro que vocês escolherem, mas ainda não consegui fazer isso, tá? Mas o compromisso de ler um livro por semana continua e aí eu posto no feed.
Júnior, muito, 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 muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu livro, pelos seus ensinamentos, que você continue sendo assim, né, entregando a sua verdade e sendo essa pessoa maravilhosa que você é, transformando o mundo aí. E eu tô com Obrigado. você no best-seller, tá? Eu Ó, assinei aqui o contrato no final do livro. legal, legal. Vamos, E você que vamos. está querendo comprar o livro, às vezes, né, de forma física, pode me chamar no direct ou pode falar com a Renata. E que você quer comprar o e-book digital dele, tem um link na minha bio, pode acessar no meu perfil e comprar pelo link da bio. Ali você já tem acesso também a esse material. E é isso, Renata. Muito obrigado, viu? Tá bom, gente. Boas Obrigada. vendas, né, gente? Boas vendas a todos, ótima semana, bom fim de domingo aí, que vocês aproveitem muito e a gente se encontra por aí. Obrigada, Júnior, um Até abraço grande. mais. Tchau, gente. Tchau.